começando a nova temporada do programa Conversa com o Thiago. Para iniciarmos com o pé direito, esta semana converso com meu amigo, ele é mestre em educação, jornalista, professor e coach. Hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo Marcelo Miranda. Marcelo, é um grande prazer ter você em nosso programa, obrigado pela presença. Prazer todo meu pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar com os seus seguidores no Instagram, no seu canal no YouTube, sobre o coach, sobre as ferramentas do coach, sobre todo o trabalho que um coach pode ajudar o coach a ser desenvolvido em todo um processo de coaching. Marcelo, já que você já tocou no assunto de coach, fala pra gente, para os nossos telespectadores, qual que é a principal função e o papel de um coach? Muitas pessoas têm até dúvidas, as pessoas perguntam se é terapeuta, se é mentoring, se é algum tipo de consultoria, e muito pelo contrário, o trabalho do coach é justamente auxiliar o cliente, no caso o coach, a chegar no estado desejado dele. Inicialmente, com um trabalho em conjunto, a gente identifica o estado atual do coach e a partir daí a gente começa com base no que o coach traz para a gente começa a idealizar esse estado desejado e com estado atual, estado desejado definido, a gente começa a traçar objetivos, metas e estratégias para chegar no estado desejado, ou seja, para auxiliar o cliente, no caso o coach, a chegar nesse estado desejado. E esse estado desejado muitas vezes por exemplo, eu quero ser um leitor mais eficaz, eu quero ser um bom comunicador, eu quero, por exemplo, ser mais assertivo, por exemplo, no trato com a minha saúde física, eu quero ter uma rotina positiva na academia ou no trabalho, enfim. Qualquer estado desejado, a partir do que foi definido pelo coach, é um caminho a ser seguido e esse é o trabalho que o coach ajuda o coach e, como a gente diz, no processo de coaching, porque o coaching é um processo. E é um acompanhamento, tem um tempo quando as pessoas te procuram, exemplo, 2 meses, 3 meses esse acompanhamento, tem um tempo, cada um, como é que funciona esse acompanhamento, esse trabalho do coaching? Essa pergunta é interessante porque existem diversas formações, mas via de regra existe Executive Coaching e Life Coaching. O Life Coach é o coach da vida, geralmente ele tem um tempo máximo de 18 meses, então ele começa inicialmente com 10 sessões, as sessões são semanais, então ele começa com 10 sessões, o tempo máximo são 18 meses. E o Executive Coaching geralmente ele tem mínimo de 10 sessões e ele pode, a partir do momento que o coach chegou ao estado desejado, continuar o processo a partir do momento que o coach identifique mais um estado desejado. Então, continua fazendo aquele processo. O interessante no processo de coaching é que o coach e o coachee, não existe um processo, por exemplo, de hierarquia entre o coach e o coachee, ou seja, o cliente. Coach e coachee, eles trabalham num processo harmônico em que o coach auxilia o coachee a partir de diversas ferramentas, como programação neurolinguística, como ferramentas da hipnose, por exemplo, linguagem transformacional, utilizam essas ferramentas para auxiliar o coach nesse processo. Marcelo, uma dúvida que eu tenho, várias pessoas podem ter também, quando que a gente deve procurar um coach? Quando, assim, às vezes está alguma dúvida, algum problema na vida pessoal, vida profissional, às vezes quer dar um up, na vida, qual que é a hora certa de procurar um coach, Marcelo? A verdade é que as pessoas, elas percebem isso. Às vezes elas não querem olhar. Por exemplo, eu já tive um coach que ele queria passar em medicina e ele estudava e ele não conseguia passar, porque ele não tinha uma rotina assertiva. Ele até estudava todo dia, mas ele não estudava a quantidade de horas que ele precisava estudar. E o grupo em que ele se relacionava naquele momento especificamente não era um grupo que o levaria também ao estado desejado dele. Então, a gente, nesse caso especificamente, nós usamos uma ferramenta que se chama Pirâmide dos Níveis Neurológicos, de Robert Dilts, e a gente aplicou isso nesse processo de coaching. Ou seja, esse coach especificamente, ele sabia onde ele queria chegar, só que ele não tinha ferramentas. Então nós utilizamos ferramentas, nesse caso da pirâmide dos níveis neurológicos, e a gente foi trabalhando isso no cotidiano. Depois de 4 meses no processo de coaching, ele foi aprovado no processo. E na realidade é importante ressaltar isso para os seus seguidores e para todas as pessoas como um todo, que o resultado positivo é dele.
né? Não foi um trabalho que o coach fez. Muito pelo contrário, o coach foi 10% só, os outros 90% foi ele, a partir do momento que ele mudou a atitude nesse processo. Deve ser muito bacana você sentir, né, as transformações das pessoas, né? Às vezes quando a primeira conversa e depois, às vezes depois de 1 mês, 2 meses, a evolução deve ser bem satisfatória para vocês, né? Eu fico muito satisfeito, porque eu vejo, né, na maioria dos meus coaches, o resultado e o feedback que eles nos dão é importante para saber que nós estamos num propósito. Por quê? As pessoas têm uma dificuldade de entender o seguinte: quando eu vou procurar um processo de coaching? Quando eu estou com depressão, por exemplo. Eu sempre indico, uma pessoa com um quadro depressivo, ela tem que procurar um psicólogo, porque ela tem que tratar essa dor dela. Então, ela destina-se ao psicólogo. No coaching, a gente não trabalha com o passado, a gente trabalha com o presente pensando no futuro. Então é interessante a gente mostrar isso, porque muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. Eu estou com depressão, vou procurar um coach. Não, procure um psicólogo, procure, por exemplo, em alguns casos até um psiquiatra. Em alguns casos vai haver um estímulo com o uso de medicamentos. Isso é tudo normal e natural. O coach especificamente trabalha com o presente e o futuro. Eu quero realizar alguns objetivos na minha vida que eu não consegui. O coach pode ajudar dentro desse processo de coaching. Verdade. Eu acho que um dos grandes problemas da sociedade é viver o passado, né, Marcelo? A gente tem que viver o presente, o futuro. Claro que o passado é experiência, mas assim, ver o futuro é muito importante, né? Ter sonhos, ter metas, né? A gente tem que ter meta. Todo ser humano deve ter meta. A meta de ler um livro por mês, meta, por exemplo, de melhorar a alimentação, meta de caminhar uma vez por dia durante 5 dias na semana. Todos nós temos que ter metas. Eu digo o seguinte: a meta nos move. Quando a gente não tem meta, a gente fica meio sem cor na vida. Então, metas pequenas, eu sempre sugiro, comece com metas pequenas e vá aumentando no decorrer do tempo. Eu, por exemplo, hoje, eu falo isso de uma forma muito tranquila, eu leio numa média de 2 livros por mês, mas nem sempre foi assim. Eu cheguei a ficar uns 4 anos sem ler livro algum. O negócio é começar, né? Sair da zona de conforto, né, Marcelo? Justamente, zona de esforço, trabalha na zona de esforço e aí os resultados vão acontecendo. Marcelo Miranda, você é reconhecido pelos cursos, pelas palestras, né, que você ministra, e você falou inicialmente sobre a PNL, né, Programação Neurolinguística. Fala um pouco da importância dessa ferramenta para as pessoas, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, Marcelo. A PNL é interessante porque ela foi desenvolvida em 1970 na Universidade da Califórnia. 2 estudiosos, o Richard Bentley e o Joe Grinder, eles estavam buscando a excelência do desenvolvimento humano. E aí eles desenvolveram a ferramenta da PNL a partir do momento que eles começaram a modelar os professores que ministravam aulas para eles. Um deles, por exemplo, é o Milton Erickson, que inclusive é conhecido pela teoria ericksoniana da hipnose, Virginia Satir, Robert Dilts. Todas essas figuras estavam na Universidade da Califórnia no mesmo período e eles começaram a perceber que essas pessoas eram diferentes e começaram a estudar e perceberam que elas tinham um padrão de comportamento. E a partir do momento que eles perceberam isso, que aquilo tinha uma frequência, como se fosse um programa de computador, aquilo acontecia com uma certa frequência, eles começaram a perceber que ali tinha um padrão e que se eles modelassem esse padrão, eles podiam ativar um processo de uma vida mais assertiva, de um desenvolvimento mais assertivo. E justamente eles começaram a fazer isso e aí eles desenvolveram um dos pressupostos da PNL, que é o pressuposto da modelagem. Se eu modelo uma vida de excelência, eu também posso ter essa vida de excelência. Ou seja, se eu modelo, por exemplo, a vida de um grande leitor e começo a usar os caminhos que ele passou, pelos caminhos que ele passou, utilizar as ferramentas que ele utilizou, eu também posso ser um grande leitor. Então isso é um processo de trabalho dentro da psicologia na área comportamental. Isso foi desenvolvido em 1970 e hoje grande parte das empresas utilizam isso na área de vendas, na área do comportamento humano, desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas, seja no caso de um grande público, de uma equipe ou mesmo de uma pessoa. Inclusive existem inúmeros treinamentos que trabalham nessa questão, são treinamentos que trabalham o desenvolvimento humano a partir da programação neurolinguística, ou seja, todas as pessoas elas têm uma programação desde que nasceram.
A programação neurolinguística nessa proposta é de você reprogramar os seus pensamentos de uma forma assertiva para alcançar os resultados que você deseja, que você almeja. Muito bacana. E muitas pessoas falam, né, Marcelo, que os pensamentos negativos são mais fortes que os positivos. Então, assim, a gente está conversando a respeito das mudanças, sair da zona de conforto, mas qualquer mudança requer um pouco de medo, né? A pessoa fica com medo, porque quando você está na zona de conforto é mais fácil, né? Que dica que você daria para as pessoas conseguirem superar seus medos, suas frustrações e conseguirem ir para a zona de esforço, Marcelo? Porque não é fácil, né, Marcelo? É um desafio. Eu sempre digo o seguinte, das pessoas terem um propósito, porque o medo, todos nós temos medo. E a pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo, é a pessoa que controla o medo. Nem sempre a pessoa que é extremamente corajosa quer dizer que ela não tem medo. Às vezes ela tem mais medo que outras pessoas. O que ela tem, e que é diferente, é a atitude de mudar. Então eu sempre digo isso em palestras, em conversas, inclusive com os coaches, que se eu tenho medo de desenvolver algo, eu tenho que perceber se ali realmente está o meu entendimento, se naquele pensamento está o meu estado desejado, e se tiver, eu vou superar aquele medo passo a passo. Como? Primeiramente, se planejando. Vamos entender o seguinte, um empreendedor que quer mudar de área, ele simplesmente não pode mudar de área do dia para a noite, ele tem que se planejar. Então, se eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu não vou trabalhar no mercado financeiro de hoje para amanhã, eu tenho que começar a fazer estudos para ver se aquela área é uma área que vai me interessar, e a partir do momento que eu tenho mais informações sobre aquela área, que eu estou mais preparado, o meu medo diminui. E isso para todas as áreas. Então, essa é uma estratégia. Conheça mais sobre aquela área que você quer trabalhar. E se eu tenho um medo que é meu, né, que eu imagino que ele está comigo o tempo inteiro, como superar? Autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. Muito importante. Sócrates mesmo, nas suas falas, porque ele mesmo escreveu quase nada, conhece a ti mesmo, torna-te consciente da sua ignorância e será sábio. Quando ele dizia isso, era porque ele já mostrava a importância do autoconhecimento para que a gente supere os desafios que às vezes o mundo nos impõe, mas que nós mesmos não imaginávamos que a gente poderia superar isso. E a meditação, às vezes a pessoa está em casa, é uma forma de autoconhecimento, a pessoa parar, pensar na vida, refletir. Porque nessa correria do dia a dia, né, Marcelo, a gente não tem tempo para nada, então a gente esquece de si mesmo, né? A meditação é uma forma de autoconhecimento? Sim, e a partir do momento que a pessoa hoje, você falou muito bem, nesse cotidiano, nessa correria e tudo, a partir do momento que a pessoa ela tem um tempo para ela mesma, meia hora por dia, 1 hora por dia, no meu entendimento já é um processo de autoconhecimento. Eu faço caminhada 1 hora por dia, é um processo de autoconhecimento. Se você está naquele momento inserido naquela caminhada, corpo e mente, se você não está ouvindo música, você está pensando, ou mesmo que esteja, mas se você está conectado com você mesmo, você está no processo de autoconhecimento. Você escrever sobre si mesmo, processo de autoconhecimento. Você escrever sobre os desafios, sobre os sonhos que você tem, é um processo de autoconhecimento. Você entender as nossas limitações, é um processo de autoconhecimento, porque todos nós temos limitações. Então, a partir do momento que eu reservo meia hora por dia, 1 hora, 15 minutos, o que for para mim, aquele tempo para mim, que eu saia da bolha da rede social, que eu saia da bolha da comunicação, que eu fique naquele tempo, para mim, no meu entendimento, já se inicia o processo de autoconhecimento, que é o olhar para dentro, né? Olhar no espelho. Muito bacana, Marcelo. As pessoas que estão nos assistindo, querem aprofundar, né, nesse assunto, melhorar a qualidade de vida, como é que faz para entrar em contato contigo, Marcelo? Faça seus contatos aí. Obrigado, eu agradeço. Muitas pessoas me mandam perguntas pelo meu Instagram, que é @coachmarcelomiranda. Fica disponível a todos vocês. No Facebook também tem a minha página, Coach Marcelo Miranda. Pode mandar perguntas, vai ser um prazer conversar com todos. E que as pessoas possam olhar para dentro, possam se autoconhecer para que coloque em prática todos os seus sonhos, para que realize todos os seus sonhos, para que desembrulhe todos os seus grandes presentes que estão guardados, que até hoje aquela criança não foi brincar, e ela tem a oportunidade de ir lá, desembrulhar e brincar com isso tudo, que com certeza vai ser uma vida mais feliz e uma vida mais colorida. E não tem idade para ser feliz, né, Marcelo? Nunca.
Marcelo, e os projetos para esse ano aí? Fala um pouquinho para a gente aí. Tem novidade aí? 2020 é um ano desafiador para mim, porque tenho 2 livros que estão saindo do computador para o papel, falando sobre a rotina do coach, autoconhecimento. Também tem o aprofundamento na linha de pesquisa, porque além de coach, eu escrevo, eu sou professor universitário, eu venho fazendo pesquisa sobre os resultados do coach, da programação neurolinguística, da inteligência emocional na rotina das pessoas, eu venho escrevendo sobre isso, e essa é uma rotina que também está saindo do papel. 2019 foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muitos cursos, muitas formações, atrelado à vivência, atrelado à área do jornalismo, e 2020 é um ano de colocar esses projetos em prática. Eu imagino que até o meio do ano, pelo menos um livro já vai estar pronto. E aí todos vão poder ter o acesso a esse conteúdo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade e que todos vocês possam ter ficado satisfeitos com esse programa, que foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece a presença. Queria agradecer mais uma vez aqui todo o staff aqui do Hotel Master Plaza, que cedeu essas instalações lindas para mais uma gravação. E na próxima semana nós voltamos com mais um programa Conversa com o Thiago. Um abraço.